Tudo bem? Tudo bem? Você? Bom Tudo dia. bem. Bom dia. Eu quero te agradecer, né, por você estar tirando um pouquinho do seu tempo hoje para estar aqui, para estar aqui falando comigo. Eu queria que você pudesse se apresentar, falar um pouquinho sobre você, quem você é, o que que você faz. Tá bom. É, Meu nome é Deli, eu moro nos Estados Unidos, eu moro em Boston já há alguns anos, mas essa é a minha quarta vez morando nos Estados Unidos, dessa vez definitiva. Eu sou casado com uma americana e eu tenho filhos aqui enfim, no high school aqui nos Estados Unidos, então essa mudança é permanente. Eu continuo voltando ao Brasil com alguma frequência, agora não por causa da pandemia, mas normalmente eu viajo para o Brasil com alguma frequência. E eu hoje sou empreendedor, eu tenho duas startups, duas pequenas empresas, uma empresa de tecnologia na área de software para RH, a gente faz sistemas de RH para empresas de grande porte. A outra é uma boutique de executive search para profissionais da área de tecnologia. Então, basicamente, a gente recruta líderes de tecnologia para unicórnios, empresas de tecnologia que estão crescendo, enfim, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Além disso, eu trabalho como board member em várias outras empresas, empresas pequenas, empresas grandes. Faço mentorias pela Endeavor, que é uma non-profit que opera em vários países, mas o headquarters deles é aqui em Nova York. Mas eles têm uma operação grande, a maior operação deles é no Brasil. E aí eu faço mentoria para empreendedores no mundo inteiro, em assuntos de gestão, assuntos de recrutamento, assuntos de governança corporativa, esse tipo de coisa. E é isso, é com isso que eu me ocupo todos os dias. Trabalho de casa, é isso. Que legal, que bacana. E como especialista em RH, o que que os recrutadores buscam na hora da seleção para uma vaga? É, Tem várias coisas que a gente olha, assim, mas você pode resumir em três grandes pilares, tá? Eles estão normalmente agrupados em três grandes pilares. Um é experiência profissional. Então, a pessoa tem a experiência que ela precisa para fazer bem este trabalho. Então, existe a experiência que ela tem é similar com o que a gente precisa, ou eu consigo provar que a pessoa tem as condições para fazer aquele trabalho? Segundo pilar é a habilidade cognitiva. Então, esse indivíduo tem condição de aprender e demonstra capacidade de aprendizado ao longo da sua trajetória, ou seja, é alguém que entrou numa empresa e 1 ano e meio, 2 anos depois foi promovido, depois 2 anos depois foi promovido de novo, trocou de posição e foi promovido 2 anos depois, ou seja, alguém que rapidamente aprende, é reconhecido e ganha uma nova oportunidade porque é capaz de continuar aprendendo. Tá? Tipicamente, alguém que é promovido é alguém que está aprendendo. Então, essa é uma característica importante que a gente olha. Algumas empresas, por exemplo, focam em formação acadêmica, porque formação acadêmica muitas vezes é um bom proxy ou um bom indicador de alguém que aprende rápido. E o terceiro pilar é fit cultural. Então, é alguém que se adequa à cultura da minha organização. A minha organização pode ser super de um sentimento familiar, e aqui todo mundo é irmão, etc. Ou ela pode ser super competitiva, pode ser super agressiva, pode ser super focada no dinheiro. Cada cultura tem uma característica e você quer contratar gente que você sabe que vai se adaptar, porque contratar errado é fácil.
Mas aí isso normalmente resulta em attrition, né, em turnover, a pessoa não fica. Então as empresas estão muito preocupadas em contratar gente que consegue agregar para a cultura da organização e fazer a empresa crescer junto com ela. Então, enfim, de uma maneira geral, quando o recrutador olha para um candidato, ele olha essas três coisas: fit cultural, habilidade cognitiva e experiência profissional. Entendi. E quando e de que forma um candidato que gagueja deve mencionar que tem uma dificuldade na fala? Essa é uma pergunta super interessante, assim, e é difícil de eu te responder pensando numa média, porque você vai encontrar recrutador bastante inclusivo, bem treinado, e você vai encontrar recrutador mal treinado, mal preparado, assim, enfim. E a cultura da empresa também às vezes não ajuda. Então, eu acho que não tem um padrão, assim, acho que você tem um range de gente que vai responder muito mal e gente que vai responder muito bem. Eu Eu acho que se você está olhando para as pessoas que são da média para cima, ou seja, das pessoas que vão responder adequadamente, as pessoas que vão responder muito bem, e eu, de verdade, eu tentaria trabalhar em empresas que têm mais ou menos este perfil de cultura, eu acho que as pessoas vão responder com muita naturalidade. Você pode falar desde o princípio, porque não tem muito não tem razão para você não falar, assim. Então, você fala, olha, só para você saber, eu tenho uma forma de gaguejo, eu tenho alguma dificuldade com a fluidez da minha fala, e estaciona isso, porque aí você tira a dúvida, porque senão a pessoa fica tentando, mas será que ele tem? Será que eu estou me enganando? Eu estou percebendo isso correto? É melhor você tirar da frente. Tira da frente, deixa de ser um assunto e entra na entrevista. É importante que a pessoa perceba que, o candidato perceba que o fato de você ter uma dificuldade oral não desqualifica a tua competência profissional ou tua habilidade cognitiva, tá? Tem candidato que tem impedimento total, né? A pessoa, ela é muda, ela não consegue falar. E a gente consegue trabalhar, entrevistar, e a gente consegue contratar. Isso normalmente não é um impedimento para você ser entrevistado. De novo, nem todas as empresas estão preparadas para trabalhar com todo o espectro, mas eu acho que está mais na cabeça do entrevistado do que está na cabeça do entrevistador, essa dificuldade. E todo mundo fica nervoso, tá? Eu já entrevistei gente, por exemplo, que estava tão nervoso que ele não conseguia falar, ele não conseguia articular uma frase inteira. E era nervosismo, assim, ele estava tremendo. E ele não tinha nenhuma dificuldade de fala, ele simplesmente estava tão nervoso que não conseguia falar. Então, nesse momento, o recrutador para a entrevista e fala, puta, vamos tomar um café. E aí sai andando com o cara, mostra o escritório, não sei o quê, toma um café, fala sei lá, fala de futebol, fala de qualquer outra coisa, a pessoa dá uma relaxada. O importante é você ser capaz de abrir um canal de comunicação emocional com a pessoa primeiro, para ela relaxar, e aí depois você pode continuar com a entrevista. Então, e a entrevista sempre, você nunca termina a entrevista em uma entrevista. Se você gosta do candidato, normalmente você tem que trazê-lo uma segunda vez ou uma terceira vez. Então, mesmo que a primeira entrevista não seja completa, você não tenha tempo suficiente para falar tudo o que você queria, se o candidato é bom, você traz ele de novo. Então, eu não sei se o candidato tem que estar tão pressionado de falar, puxa, eu tenho que falar tudo o que eu tenho que falar, num prazo muito curto de tempo, ele fica nervoso. Relaxa, não é tão estressante assim.
O problema é que, assim, hoje em dia tem muito processo seletivo sendo feito por telefone ou então por vídeo. E nesses casos a pessoa não tem muito essa, assim, sabe, opção de parar um pouco, tomar um café, dar uma volta pelo escritório, porque você está ali na frente daquela pessoa virtualmente, por telefone, e a Uhum. pessoa está ali esperando você falar, né? Então, tem situações que são um pouco mais complicadas, né? É verdade. Se o recrutador não tiver muito jogo de cintura e souber lidar de uma forma mais assim acolhedora, mais inclusiva, o candidato pode realmente ficar completamente travado, principalmente se ele ou se ela já tem uma disfluência, né, Uhum. na fala. Você acha que seria melhor o candidato mencionar antes da entrevista de emprego ou durante, ou quando ele chegar lá? Acho que pode ser quando ele chegar lá. Eu não vejo necessidade de avisar antes, porque é, excelente pergunta, pelo seguinte, ó. Eu não considero que você ter uma dificuldade na sua fluência verbal seja uma característica de desclassificação. Então, a única razão pela qual você deveria falar antes da entrevista é se você quer dar para a pessoa a oportunidade de dizer, ah, puxa, mas talvez não seja, então, sei lá, você vai para uma posição de telemarketing, talvez seja importante você dizer que você tem um problema de fluência verbal. E talvez você possa fazer isso antes da entrevista. Mas, como é apenas uma característica de comunicação, e, de novo, eu acho que está muito mais. Eu vou fazer um paralelo para você no segundo. Está muito mais na cabeça do candidato do que na cabeça do recrutador essa dificuldade. Eu acho que é uma característica, ela não é uma, uma qualificadora, uma desqualificadora de um candidato. Tá? Então, é, é só, sei lá, vamos supor, eu leio o teu currículo e eu vou te entrevistar e você vem e você se identifica como homem. Então, você está todo vestido como homem, mas o seu nome é, sei lá, Simone. Não qualifica ou desqualifica você, é só como, é uma característica de como você se identifica. Então, eu não acho que o negócio que você tem que dizer, oh, by the way, eu sou transgender, né? Não faz a menor diferença, entendeu? Então, eu não acho que seja um negócio que você tem que avisar antes. Uma coisa que eu queria reforçar é o seguinte: muita gente, e você mora fora do Brasil, você sabe disso, muita gente, brasileiros assim também é bem comum isso, eles têm dificuldade de falar inglês porque eles têm um nível de autocrítica muito alto em relação a, ao sotaque, vocabulário, ele acha que ele não fala ou ela não fala porque ele tem essa dificuldade de se expressar bem em outro idioma. Se você é americano ou se você vive aqui nos Estados Unidos, por exemplo, ou em outro país, o americano, no geral, ele é super agradecido de você falar inglês com ele. E o, o range, né? Ou seja, o tipo de inglês que você ouve aqui, de chinês, indiano, colombiano, brasileiro e francês, se tem um negócio que o americano está acostumado, é com outras pessoas assassinarem o inglês, assim, todo dia. Então, eles não têm esse tipo de preocupação, né? Que a pessoa talvez não consiga se expressar tão bem no trabalho, porque tem sotaque. Zero preocupação. Eles são muito mais funcionais. A gente olha para as pessoas e fala, eu consigo entender o que ela está me dizendo e eu consigo me comunicar. Agora, se tem sotaque, se tem dificuldades, zero problema. E eu acho que fluência verbal é a mesma coisa, assim. Então, se você gagueja, tá mais na tua cabeça, como um brasileiro que acha que não pode falar inglês porque ele tem sotaque, ou porque falta palavra, assim, tá mais na tua cabeça do que tá na cabeça da pessoa do outro lado, assim, entendeu?
para o trabalho, não sei se isso é fundamental. Entendi. E na sua, assim, na sua opinião, qual a melhor maneira de lidar com a gagueira no ambiente de trabalho? O profissional que gagueja, você acha que eles devem compartilhar com os seus, assim, colegas? Ou você acha que isso a pessoa deveria manter como algo pessoal e privado? Eu acho que realmente depende de como o candidato ou do funcionário se sentir mais à vontade. De novo, eu acho que eu gostaria que o ambiente de trabalho fosse um lugar onde as pessoas pudessem vir completas para, tá? Então, o meu sonho você vem para o ambiente de trabalho, você traz você inteiro, assim, e não escondendo um pedaço ou deixando um pedaço, porque você tem medo, enfim. Então, se as empresas querem criar ambientes inclusivos, ela tem que ser capaz de receber como a vida é, assim. Você vai num restaurante, você encontra gente de todo tipo. A empresa deveria ser a mesma coisa, deveria permitir que as pessoas se expressassem como elas são. Então, eu acho que você deveria se sentir à vontade para se representar como você quiser. Com gagueira, sem gagueira, transparente ou privado. Para mim é exatamente a mesma coisa que, sei lá, minha preferência por time de futebol ou nem gostar de futebol. Ou, sei lá, se eu tenho filho ou não tenho filho. Eu mostro e revelo o que eu quiser, assim. Eu acho que não tem certo ou errado, depende de cada indivíduo. Mas eu gostaria que os ambientes de trabalho fossem um lugar onde as pessoas pudessem vir inteiras, e não pela metade. Se um profissional que gagueja, se ele sente ou se ele percebe que às vezes os colegas ou então que o chefe tem uma certa discriminação porque ele gagueja, por exemplo, deixa de promover a pessoa porque ela gagueja, ou deixa de repente, de alocar projetos ou tarefas porque essa pessoa apresenta uma dificuldade na fala. O que que o profissional que gagueja pode fazer? De que forma que ele deve se comportar? Ele deve falar com quem? Eu acho que tem vários níveis de resposta para isso, porque cada situação é um pouco diferente, assim. Eu, eu acho que a primeira coisa que você deveria fazer é falar com o seu gestor, tá? Por quê? Porque às vezes as pessoas, elas mal, bem intencionadas fazem algumas bobagens, assim. Então, sei lá, a pessoa quer te proteger da exposição de falar publicamente na frente da empresa inteira sobre um projeto e aí não dá para você falar, dá para outra pessoa falar. Mas ela está tentando te proteger porque ela sabe que você vai gaguejar, que você vai ter uma dificuldade, tal. E às vezes o cara faz sem consultar você, assim. Então, às vezes não tem uma má intenção. Então, minha recomendação é senta e fala, eu gostaria de fazer a apresentação desse projeto. Você vê algum problema? E vamos discutir o problema, assim, abertamente. Se você, depois dessa conversa, entender que a pessoa está discriminando profissionalmente, está te discriminando no ambiente de trabalho, aí eu acho que você tem que levantar a mão. Você tem que falar assim, olha, eu eu discordo da tua decisão. Eu acho que eu acho que eu tenho todas as condições de fazer esse trabalho, de fazer essa apresentação. E eu não acho que você tem que acusar a outra pessoa, tá? Eu acho que você tem que dizer como você se sente. Então você tem que dizer, olha, essa decisão me faz me sentir discriminado ou deixado de lado, assim.
por causa da minha gagueira. E é muito ruim essa sensação de sentir que eu tô perdendo uma oportunidade de trabalho porque eu tenho uma gagueira. Então, minha recomendação não é você acusar o chefe de uma decisão de discriminação, é você dizer como você sente, porque no fundo você não consegue ainda naquele momento dizer se ele realmente está sendo discriminatório ou se você está se sentindo discriminado. Eu acho que é mais provável que no primeiro momento você possa dizer com clareza, é assim que eu me sinto. Como você está fazendo, talvez tenha a melhor das intenções, mas eu estou me sentindo discriminado. Se isso não for suficiente, e você realmente tiver convicção de que existe uma discriminação, você tem que levantar a mão e falar isso com o RH, tá? Com o RH ou com o chefe do teu chefe. Porque isso não é um negócio ok, assim, você tem que realmente ter condição de falar. Se você falar com o RH, com o chefe do chefe, e ainda assim você sentir que a empresa não é uma empresa inclusiva, acho que você tem que tomar a decisão de sair. Porque aí acho que você está no lugar errado. E aquilo que eu falei, né? Você vai encontrar empresa super inclusiva e empresa super discriminadora. E acho que você tem que decidir o que você quer para sua vida. Se você vai tomar uma ação legal depois ou não, enfim, acho que é uma questão muito particular, assim, mas eu acho que ninguém merece ir para o trabalho todo dia e sentir que não consegue ser aquilo que tem condição de ser, É de se frustrante. expressar, de exercer o seu potencial, assim. E tem sempre uma empresa boa, uma oportunidade boa do outro lado da esquina, assim. Eu acho que é que nem, sei lá, é que nem casamento. Às vezes você, né, você acha que está com a pessoa ideal e não funciona, assim, daqui a pouco você encontra um outro amor na vida e a vida segue, assim. Eu acho que se você vai estabelecer uma relação com a empresa, tem que ser uma relação em que todo mundo se respeita, todo mundo consegue ser 100% do que ele é ou que ela é naquela relação. Eu concordo, até porque a gente passa muitas horas no trabalho, né? Então, se no seu trabalho que você passa tantas horas por dia, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, não sei, e você não se sente bem ali, é um pesadelo, né? Ter que estar ali todos os dias, convivendo com aquelas pessoas e se sentindo mal e sabendo que você não pode ser você, é super difícil, é muito complicado. Eu acho que a gente vive num mundo tão duro, assim. Eu trabalho em RH, então eu vejo em primeira mão, assim, a quantidade de sofrimento que as pessoas têm no ambiente de trabalho. Porque às vezes tem algum problema, a relação com o chefe não está legal, perdeu confiança. A quantidade de gente que sofre no trabalho é um negócio que me assusta, assim. E eu acho que as empresas deveriam ser um ambiente mais feliz, assim. E não é. É um ambiente bem mais difícil do que parece. Mas eu acho que, se você olhar assim, eu acho que a gente está evoluindo. Se você olhar os últimos 50 anos, assim, o ambiente de trabalho ele era muito pior. As pessoas tinham casca mais grossa, né? Porque a tolerância, por exemplo, a discriminação sexual era horrorosa, e hoje em dia já é inaceitável. Então, eu acho que, no geral, a sociedade vem evoluindo, é que agora a nossa barra vem subindo muito rápido também, né? Então, todo mundo exige mais da empresa do ambiente de trabalho, aquilo que você tolera muito menos e tal. Mas se você olhar no geral, eu acho que o ambiente de trabalho vem evoluindo rapidamente, assim. Então, eu tenho esperança de que a gente vai continuar melhorando o ambiente de trabalho, mas nunca se iniciou, nunca tanta gente empreendeu, iniciou seus próprios projetos como no mundo de hoje, assim. Desde você ser um gig worker, né, que trabalha só por, sei lá, dedicando algumas horas para uma empresa, outras horas para outra e tal, até sendo um profissional independente. Eu acho que isso está ficando cada vez mais comum justamente porque as pessoas querem fugir
do ambiente opressivo de trabalho. Então, acho que o novo modelo de trabalho vai surgir onde as pessoas não vão ser parte de uma empresa, elas vão dedicar algumas horas para uma empresa, dedicar algumas horas, mas vão ter sua independência preservada. Vai ter gente que vai preferir trabalhar e usar a camiseta da empresa e ir no LinkedIn postar as fotos dos balões que eles recebem no aniversário, enfim. Vai ter gente que fala, não, puta, tô bem aqui, eu trabalho 3 horas para essa empresa, 2 horas para aquela, 6 horas para aquela. E, enfim, acho que para cada um seu estilo de trabalho. Grande parte das entrevistas acontecem por telefone ou então por vídeo, né? Como a gente estava falando antes. Qual o tipo de acomodação que uma pessoa que gagueja pode pedir nessas horas? Porque as pessoas que gaguejam geralmente têm mais assim dificuldade de falar ao telefone ou então por vídeo. Tem gente que nem fala ao telefone mesmo assim. E aí, como é que faz? Você pode pedir para ter uma assim entrevista pessoal, se for perto, ou se não tiver como porque fica muito longe, o que que se pode fazer? Eu acho que todas as opções são válidas. Assim, se você estiver perto do escritório, você pode dizer, olha, eu gaguejo e eu preferiria ter uma conversa pessoal, porque é mais fácil eu me comunicar pessoalmente. Se o trabalho já é remoto e é por videoconferência, aí eu acho que não tem muito o que fazer. Assim, se o trabalho é para ser remoto e trabalhar por videoconferência, acho que aí você tem que encarar como se fosse um dia normal de trabalho. Minha recomendação é pede tudo o que você precisar para se sentir confortável. Você vai notar que as empresas, de novo, as melhores empresas, são super preparadas para acomodar os requisitos. E falam, olha, puxa, eu é, preciso falar mais devagar, ou a gente precisa, sei lá, de algum outro suporte, não tem nenhum problema. A maior parte das empresas não está tão preocupada com isso, eles estão preocupados que você se sinta à vontade. Quando o recrutador, isso é um negócio importante, quando o recrutador entra para te entrevistar, ele está investindo 15, 20, 30 minutos do tempo dele, ele tem um dia super puxado, ele ou ela quer que dê certo. Ela quer que você seja o candidato. Então, ela vai fazer o que for preciso para te ajudar a dar certo. Então, não fica com medo de pedir alguma acomodação especial, alguma coisa, porque no final do dia eles querem te ajudar, assim. E, de novo, se você vai falar com um cara que não quer te ajudar, então talvez realmente você não deve estar naquela empresa, entendeu? Um bom entrevistador numa boa empresa realmente quer te ajudar a encontrar uma vaga ou ele quer te encontrar, então ele vai fazer todo o esforço para dar certo. Enfim, então Pra- eu não acho que você tem que estar com medo de pedir nenhum tipo de acomodação. Entendi, entendi. E qual que é o conselho que você daria para profissionais que gaguejam? Eu acho que o conselho que eu daria para profissionais que gaguejam é o mesmo que eu daria para todo mundo, assim. Esquece por um segundo a parte de tentar conseguir um emprego, mas no momento que você tem um emprego, e você está trabalhando, você tem que lembrar que para você ter uma carreira de sucesso, você tem que fazer algumas coisas bem, tá? A primeira é você tem que entregar alguma coisa além do teu dia a dia. Normalmente isso se traduz em projetos. Então, é você dedicar parte do seu tempo
para construir um projeto, uma ideia. Normalmente o projeto você nunca faz sozinho, você precisa de mais gente. Então, como é que você constrói relações com gente que você confia e que você gosta de trabalhar, gosta de colaborar, e vocês montam um projeto, uma sugestão de um projeto, põe na mesa, propõe, desenvolve e entrega. Dois, você tem que fazer isso sem deixar de fazer o seu trabalho, porque você foi contratado para fazer um trabalho. Então, o que eu estou te dizendo é faz além do que é pedido de você. Se para você o teu trabalho é uma obrigação e você só faz aquilo e depois esquece, vai embora e tal, é assim que a empresa vai te tratar. A empresa vai te tratar como mais um. Agora, se você vai lá, está lá trabalhando, e fala, putz, eu tenho uma ideia que a gente poderia fazer que talvez fizesse uma diferença para o cliente ou para a empresa, ou, enfim, para o meu time, e você desenha uma ideia, você junta 3 pessoas, vocês bolam como se fosse um empreendimento, apresenta um projeto, implementa. É nesse momento que você se destaca e a tua carreira avança. Não tem a ver com você ter mais fluência, falar mais na reunião, tem a ver com você entregar mais valor para a empresa. Então, se às vezes você acha que você tem um handicap, você tem uma dificuldade, isso te prejudica, na minha experiência, não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é o trabalho que você entrega se destaca porque você faz mais e vai além, ou você faz o que precisa ser feito. 90% das pessoas fazem o que precisa ser feito. É por isso que 10% das pessoas é promovido. Se 50% das pessoas fizessem mais do que precisa ser feito, talvez a taxa de promoção fosse maior, mas estatisticamente a maior parte das pessoas faz o que precisa ser feito. E aí não entende por que algumas pessoas são promovidas com mais frequência, porque eles fazem mais do que precisa ser feito, eles se propõem a fazer mais, eles pensam profundamente no problema, eles estudam o assunto, eles se aplicam para serem melhores do que a versão deles no ano passado, no mês passado. Então, meu conselho para qualquer profissional é vai para o trabalho e pensa em como você pode fazer a diferença e não como você pode fazer o seu trabalho. Isso às vezes requer que você trabalhe 10 horas a mais por semana. Mas você vai aprender mais, você vai fazer mais, você vai ganhar mais, você vai crescer mais. Tá? E fazer o teu trabalho de 8 horas em 10 horas não te ajuda. Não é trabalhar mais na mesma coisa, é trabalhar mais fazendo outras coisas. E é isso que vai te colocar à frente. De novo, acho que se você tem ou não uma gagueira, não faz muita diferença. Você tem que lembrar que é o seguinte, a média das pessoas, a mediana das pessoas não é lá impressionante. Então, você se destacar não é um negócio muito difícil. Se você fizer algum esforço, você se destaca, te garanto. Né? Você tem que pensar no teu problema. Assim, você vai trabalhar em recursos humanos? Tá bom, você pode ser um bom, sei lá, analista de RH ou consultor de RH, mas você lê sobre gestão de pessoas, você lê os livros da Netflix, do modelo de gestão da Netflix, você lê o livro de gestão que explica o modelo da Spotify ou da Amazon ou do Google. Se você não estuda o seu objeto de trabalho, o seu assunto, como é que você vai se destacar? Né? Eles perguntam para... Eu te garanto, vai e pergunta para 100 profissionais de RH. A imensa maioria deles não lê sobre gestão de pessoas. Eles não lêem sobre o modelo de gestão, eles não entendem do assunto que eles trabalham, assim. Eles são operadores, eles vão lá, o nego fala para ele, olha, vai lá e, sei lá, participa das reuniões como business partner e cuida das férias das pessoas, mas ele não entende a matéria que ele trabalha, que é a gestão de pessoas, ele não estuda. Então, para se destacar nesse meio, basta você estudar. Se você ler, você vai ter ideia, você vai poder criar valor para a organização, entendeu? E isso se repete em praticamente todas as profissões. Quero te agradecer imensamente por hoje. Obrigada a todos,
todos os pontos que você falou hoje. Eu achei super válido, interessantíssimo. Eu acho que todo mundo precisa ver esse vídeo, sabe? Quer sejam pessoas que gaguejam ou não, porque tudo que você mencionou faz muito sentido para qualquer pessoa. Então, assim, eu achei incrível e são pontos super válidos e que eu espero que possa realmente, assim, né, ajudar as pessoas que forem ver, que estiverem vendo esse vídeo. É isso aí, boa sorte e parabéns pelo teu projeto de novo. Eu fico feliz de poder contribuir. Se eu puder te ajudar de alguma outra forma, basta me falar. Obrigada, tudo de bom por aí e a gente se fala. Até mais, Obrigada, tchau. viu? Tchau, tchau.